Oi pessoal, tudo bom? Vocês estão bem? Tá no ar o Tabu Quebradeira. É um espaço que nós abrimos aqui no 50 Sem Crise para falar de assuntos considerados como assuntos tabu. Pois é, em pleno século XXI e nós ainda temos assuntos considerados assuntos tabu. E para abrir esse espaço, esse momento aqui no 50 Sem Crise, nós trouxemos um assunto com muito triste na estatística, diria que não é nem triste, é inaceitável, que é o homossexualismo. Então eu vou ler um trecho aqui para vocês de uma matéria que é retrospectiva 2019, foi publicada agora em dezembro de 2019, no site agenciaaids.com.br, onde diz que o Brasil registrou 141 mortes de pessoas LGBT de janeiro a 15 de maio deste ano, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, GGB, divulgado na última sexta-feira, dia 17, essa matéria de dezembro de 2019. Segundo a entidade, foram 126 homicídios e 15 suicídios, o que representa a média de uma morte a cada 23 horas. Ou seja, a cada 23 horas um homossexual é morto aqui no Brasil. Isso coloca também o Brasil no ranking como um dos países que mais mata homossexual no mundo. Eu resolvi trazer esse assunto pela importância que ele tem, sem sombras de dúvida, mas também por um relato pessoal da minha vida. Quem deu a ideia de criar esse momento aqui no 50 Sem Crise foi a minha filha mais velha e que também deu a ideia de abordar esse assunto. Então eu agradeço, Carol, a sua coragem, né, em ter solicitado, em ter sugerido, e vamos lá, vamos ao relato. Eu tenho 3 filhas, a mais velha chama Carolina, tem 28 anos, hoje não mora mais aqui no Brasil, ela mora no Canadá. E ela sempre foi uma pessoa muito livre, muito livre, assim, livre nas escolhas, livre no ir e vir, livre nos pensamentos. E é engraçado que desde pequenininha eu e o pai dela, a gente sempre percebeu isso nela, né? Ela é uma pessoa extremamente amorosa, mas ela não tem apegos, principalmente apegos materiais. Então, acho que tem até uma evolução espiritual aí no meio, né? Mas enfim. E quando ela era adolescente, foi logo quando os blogs começaram a surgir na internet, a internet começou a ficar, né, um terreno mais público, mais frequentado. Ela criou blogs e ela beijava as amigas na boca e eu e o pai dela, a gente não curtiu muito aquele momento, tudo. E eu lembro que eu sempre falei muito para elas, mas principalmente para a Carol, que é a mais velha, né? Eu tenho uma distância boa de idade das demais. Eu sempre falei que eu queria que elas fossem felizes, independente de quem elas casassem, o homem ou mulher. E eu sempre brinquei muito, né? Falando, a partir do momento que vocês estão dando o que é de vocês e não o que é meu, vocês podem ficar à vontade. Bom, e a vida seguiu dessa forma. A Carolina começou a namorar meninos, então a gente não tinha nenhuma, não diria preocupação, mas esse assunto ele meio que ficou lá na adolescência dela. E ela namorou um rapaz por 7 anos. Em final de 2016 ela terminou o namoro. Eles terminaram e a Carolina apareceu com uma amiga. Uma amiga, a mãe é uma amiga, e ela nunca foi muito presa a isso. Ela sempre foi de ter muitos amigos, mas ela nunca foi presa a ficar andando com amiga o tempo todo. E eu perguntava para ela, Carol, como é que eu tenho que tratar, né, a Mica? Tratar como nora? Imagina, mãe, ela negava. E ela se preparando para ir para o Canadá. E foi um preparativo grande, porque ela estava indo para trabalhar e estudar, principalmente estudar, então ela teve todo um preparo
de provas, de exames, de entrevistas, né, para isso. E a nossa preocupação, a nossa energia estava toda voltada para isso. Eu ali, né, num misto de emoção, de ficar, uma coisa a Carolina ir viajar e voltar, outra coisa ela literalmente morar fora, sair de casa. Mesmo tendo morado 3 anos com o último namorado, era diferente, porque estava aqui perto, estava próximo. Então a minha energia emocional estava toda voltada para isso. Apesar de, em paralelo, eu estar questionando ali a questão da amizade com a Mica, né? Bom, eu cheguei a perguntar se a Mica iria com ela para o Canadá, ela também negou, assim, não vai, mãe, e tal. Até que um dia ela chegou para mim e para o meu marido e falou, a Mica vai resolver ir comigo, né? Meu marido virou e falou assim, olha, ela realmente só vai, se tiver alguma coisa, ela só vai falar quando sair o visto, quando der tudo certo. E assim foi. Saiu o visto numa sexta-feira, numa segunda ela me chamou para conversar e falou de fato qual era a relação dela com a Mica. Na hora eu falei, cá, olha só, me conta a novidade, né? Porque isso eu já sei. E meio que fiquei um pouco passada com essa história. Passada eu não sei se é a palavra correta. Eu fiquei sem saber como conduzir. Na época estava passando uma novela na Globo, não me recordo agora o nome da novela, onde a mãe estava tentando lidar com uma situação ali da filha ser transexual, né? E eu lembro bem de uma cena, também não me recordo agora a atriz, mas eu lembro bem da cena dela falando para a filha: eu não tenho memória afetiva de você menino. A minha vida inteira, a minha memória afetiva, desde que você nasceu, foi construída com você sendo menina, num corpo de menina. Eu preciso desse tempo para entender. Ali caiu a minha ficha. Eu também precisava desse tempo para entender, porque eu também não tinha memória afetiva da Carolina, né, da minha filha, da Carol, namorando uma menina, e sim um menino. Então foram uns 15 dias e a viagem chegando, a data chegando, e os preparativos todos. Então foi um turbilhão de emoção, tudo junto e misturado, né? E eu falei para Carol, Cá, eu preciso de um tempo para entender tudo isso, para internalizar tudo isso, porque uma coisa era quando eu falava, né? Quero ver vocês felizes com homem, com mulher, seja lá com quem for. Outra coisa é eu estar vivenciando isso. Então realmente eu precisei de um tempo, foram ali mais ou menos uns 15 dias, onde eu procurei ler muito sobre o assunto, onde eu procurei ouvir, né, até grupos de apoio, para eu entender que não tinha absolutamente nada errado. Eu cheguei a me culpar, né, como eu sou separada do pai dela, eu cheguei a me culpar que ela estava namorando uma mulher, tinha se tornado lésbica por minha causa. E não tem culpa, não tem erro, não tem absolutamente nada disso. As pessoas, elas literalmente são como são, e assim tem que ser. Então eu fico me perguntando se eu não tivesse aceitado, né? Se eu tivesse trabalhado o inverso. Ao invés de eu ter trabalhado aceitação, entendimento, se eu tivesse trabalhado a não aceitação e o não entendimento e tivesse simplesmente bloqueado tudo isso, a oportunidade que eu teria perdido de conhecer uma pessoa incrível, incrível, que é a Mica, de viver essa história com a minha filha. Então assim, então assim, é um recado de reflexão para pais, mães, irmãos, vovó, parente, tio, enfim. Não existe uma pessoa que é homossexual, ela não vai deixar de ser mais honesta, ela não vai deixar de ser menos empática, ela não vai deixar de ser menos ou mais caridosa ou solidária pela orientação sexual. Eu sou contra, sim, sou contra a parada gay. Quem me conhece sabe a minha posição sobre isso. E mas um porém extremamente importante nessa frase que eu acabei de falar. Num país onde morre, né, mata-se um homossexual a cada 23 horas,
Parada Gay é extremamente importante, tem todo o meu apoio. ONGs, leis para legalizar a união, a partilha de bens é extremamente importante. Tem todo o meu apoio, tem todo o meu respeito. Então, vamos refletir sobre isso. Vamos olhar com muito carinho para esse mundo, para esse universo, que não tem absolutamente nada, mas nada de errado. Eu preciso fazer duas correções aqui no meu texto, que eu usei a palavra homossexualismo e o correto é homossexualidade. E eu usei o termo se tornou homossexual e na verdade se assumiu homossexual. Então fica aqui o meu relato dentro de um espaço para falar de tabu e sabendo que esse assunto ele é sim ainda muito tabu dentro das famílias, dentro de vários círculos sociais, ele é tabu. Mas principalmente, se você não combater isso primeiramente dentro de você, você pode estar perdendo a oportunidade de viver uma experiência, uma história incrível junto do seu filho, junto do seu amigo, junto de um parente e, de fato, olhar o ser humano como o ser humano é. Ser humano, independente da orientação, independente de qualquer coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, reflitam sobre o assunto. Até o próximo Tabu Quebradeira. Um beijo.